Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. O que falta para o Flamengo, enfim, anunciar o Lucas Paquetá. Vamos falar sobre os detalhes dessa situação. E mesmo depois de contratar o Paquetá, será que vem mais reforços por aí? Vamos falar sobre isso. Situação do Alacian, que até agora não foi anunciado pelo Red Bull Bragantino. Será que o negócio melou? O que aconteceu? Gianni Infantino, presidente da FIFA, está no Brasil e a CBF trabalha para tentar trazer a Copa do Mundo dos Clubes de 2029 para cá. Vamos falar também do Fla-Flu e muito mais a partir de agora. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui pra gente, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas e ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. Então, se você tá por aí, já solta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar nesse botãozinho, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você ser notificado toda vez que a gente tiver novidades por aqui, beleza? Então vamos lá, galera, vamos começar falando sobre o Lucas Paquetá, porque aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto para trazer informação para você. Então vamos falar sobre o Lucas Paquetá e o que falta para anunciar o jogador, o que falta para o Flamengo, enfim, anunciar a contratação do Lucas Paquetá. Vamos lá. O Flamengo venceu várias etapas com o West Ham. No último domingo, oficializou oferta de 41 milhões de euros, 250 mil, né? 41 milhões e 250 mil euros pelo Lucas Paquetá. O West Ham, como vocês sabem, aceitou os valores, deu ok para os números e o Flamengo começou a debater a forma de pagamento e as parcelas. Aos poucos, o Flamengo foi dobrando o West Ham ao longo do dia de hoje, dessa segunda-feira. O Boto é quem lidera essa negociação. E o Flamengo conseguiu superar uma boa diferença em relação às parcelas, tá? O Flamengo queria em 3 anos, até 3 anos e meio. O West Ham queria em 18 meses. O Flamengo entende que conseguiu flexibilizar um pouco, mas a informação que eu tenho é que o Flamengo ainda tenta, né, aumentar mais um pouco essa questão das parcelas. O Flamengo ainda está tentando, apesar do Flamengo entender que com o que ficou definido, o Flamengo pode fazer, mas o Flamengo ainda está tentando esticar um pouco mais, aumentar um pouco mais o número de parcelas. E neste momento, e o que deve ser discutido e há a possibilidade de ser finalizado nessa terça-feira, é que as partes debatem sobre os valores de cada parcela. Quanto o Flamengo vai pagar em cada parcela? O West Ham, que é uma fatia bem maior na primeira parcela, que seria a parcela considerada à vista. Então, o West Ham quer um valor bem maior nessa parcela e o Flamengo não. O Flamengo tenta diminuir isso. Eu sei que a ansiedade ela é muito grande, mas o Flamengo vem superando os obstáculos aos poucos e a ideia é que consiga fechar tudo nesta terça-feira e que ele embarque, venha para o Brasil, rumo ao Rio de Janeiro, entre quarta e quinta-feira. Lucas Paquetá já está com as malas todas prontas, só esperando o ok para ele embarcar rumo ao Brasil. Veremos quanto tempo mais vai levar, mas é o que eu falei para vocês. O Flamengo acredita que ao longo desta terça-feira consegue resolver essa questão. E o Flamengo está 100% focado em resolver essa negociação e fechar tudo, né? Com o West Ham. Com o Paquetá já está tudo acertado, né? As partes vão revisar o contrato para que ele possa, obviamente, assinar esse contrato, um contrato de 5 anos que o Flamengo está dando para o Lucas Paquetá, jogador de 29 anos, então um contrato longo, um contrato para, de repente, ele se aposentar realmente no Flamengo, tá? Mas, Raiz, e depois do Lucas Paquetá? Porque o Flamengo está focado 100% em resolver essa negociação e fechar tudo logo de uma vez. E depois disso, o que vai acontecer? O Flamengo vai trazer mais reforços?
a ideia é trazer pelo menos mais um reforço. Essa é a informação que eu tive, tá? O Flamengo, inclusive, pode fazer uma oferta ao São Paulo pelo Marcos Antônio. O Flamengo mantém o interesse no Marcos Antônio. O Flamengo acompanha a situação política, a situação financeira do São Paulo, assim como acompanha do Botafogo também em relação ao Danilo. Mas o Flamengo entende que o Danilo é um valor ainda superior ao Marcos Antônio. Obviamente, o Danilo é um jogador de uma prateleira acima e o Flamengo avalia também essa questão financeira do Botafogo. O Danilo quase saiu de graça, né, porque o Botafogo estava devendo, o Botafogo foi lá e pagou. Pelo menos por enquanto, a situação do Danilo fica mais difícil. O Marcos Antônio, o Flamengo entende que a possibilidade ela é maior hoje. A ideia do Flamengo é incluir o Alan no negócio. O São Paulo já demonstrou interesse no Alan. O São Paulo recuou em relação ao Alan por conta do desejo do Flamengo no Marcos Antônio, pelo modelo de negócio que o Flamengo deseja, que o modelo de negócio que o Flamengo deseja é o seguinte: oferecer o Alan, né, entregar o Alan para o São Paulo e mais uma quantia, 2 milhões de euros, 2 milhões e meio de euros, e contratar o Marcos Antônio. Essa era a ideia inicial do Flamengo. Aliás, o Alan entrou em campo ontem no Fla-Flu, não foi bem, né? Acho que já não deu liga realmente, né? O Alan no Flamengo acho que não funciona. Enfim, então o Flamengo tentando negociar o Alan. O Flamengo vai jogar contra o São Paulo pela estreia do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vai aproveitar a saída a São Paulo para tentar formatar essa situação com o São Paulo em relação ao Marcos Antônio, tá? Estreia do Campeonato Brasileiro. A ideia do Flamengo vai ser essa. Mas e o atacante? Como é que fica a situação do atacante? Bom, o Flamengo segue atrás de um atacante de peso, mas não dá para cravar para vocês que virá nessa janela. O Flamengo já teve algumas tentativas frustradas e não quer trazer um jogador só para compor elenco, não quer trazer um atacante só para compor elenco. O Flamengo quer trazer um atacante para ser titular dentro do esquema de jogo do Felipe Luiz. Então precisa se alinhar o dinheiro, né? O Flamengo tem. E aí tem um bom dinheiro para isso, mas precisa achar um jogador que queira vir. O Tati Castellanos, por exemplo, preferiu ir para o West Ham. O Flamengo tentou o Tati Castellanos. Há quem diga até que se o West Ham cair, o Flamengo pode tentar o Tati Castellanos de novo. Eu escutei de pessoas de dentro do Flamengo que não são a favor disso. Me falaram, pessoas de dentro do Flamengo, não sou a favor do Flamengo tentar o Tati Castellanos em caso do West Ham cair. Ele não demonstrou muito interesse em vir agora, preferiu ir lá para o West Ham, então, enfim. O Caio Jorge do Cruzeiro, o Cruzeiro recusou as ofertas que o Flamengo colocou na mesa pelo Caio Jorge, né? Mas foi uma tentativa muito firme do Flamengo. O Richarlison não quer sair do Tottenham agora, e para completar ele se lesionou, deve ficar até 2 meses parado. Então o Richarlison neste momento ele está lesionado, ele é um jogador que o Felipe Luiz gosta muito, vocês sabem disso, já falei isso aqui várias vezes, mas ele está lesionado, além de não querer sair do Tottenham nessa janela, ele está lesionado. Gabriel Jesus é outro nome que é muito bem avaliado dentro do Flamengo, mas também não quer deixar o Arsenal agora. Então a gente tem que aguardar realmente, ver o que vai acontecer nos próximos dias. Mas o Flamengo não tem pressa e o Flamengo não descarta trazer esse centroavante, por exemplo, só na próxima janela de transferências, que é a principal janela de transferências da Europa, né? Enfim, então o Flamengo ainda quer trazer um atacante, o Flamengo vai trazer um atacante, mas não dá para cravar se vai ser nessa janela pelas dificuldades de realmente achar jogadores que queiram vir. O dinheiro tem, mas precisa alinhar o jogador que encaixe no estilo de jogo do Felipe Luiz, que é um jogador de pressão, é um jogador que pressiona a saída de bola do adversário, que faz o facão, é um jogador que tem a mobilidade, né, com o desejo de vir para o futebol brasileiro, de vir para o Flamengo. E, claro, o time aceitar a oferta, né? Vamos falar também sobre o Alacian agora, gente. Eu até não falei, acho que na chamada, mas vamos falar sobre o Alacian, porque muita gente, ao longo do dia de hoje, me questionou sobre o Alacian. Enfim, ontem também, muitas pessoas me perguntaram ontem eu não consegui apurar nada sobre a situação. Mas hoje, ao longo do dia, conversei com algumas pessoas
E todo mundo, por que ele ainda não foi anunciado? Por que ele não foi anunciado? Então, existe uma divergência aí entre o Red Bull Bragantino e o Flamengo. A divergência entre forma de pagamento e as garantias que o Flamengo exige para assinar, né? Para vender oficialmente oficialmente vender. Então, existe um impasse aí nessa negociação, ela não foi sacramentada, né? Muita gente, eu sei que estava tudo fechado, mas ao longo dos últimos dias isso entrou em pauta, né? O Flamengo entende que havia fechado uma situação e que o Red Bull Bragantino quer mudar. O Red Bull Bragantino entende que não é assim. O Red Bull Bragantino entende que ele fechou uma situação e o Flamengo está querendo mudar. Então, existe essa diferença, uma diferença de valores ainda e uma diferença de forma de pagamento, tá? O Flamengo entende que o Red Bull Bragantino está querendo diminuir os valores fixos e aumentar os valores em bônus, e o Flamengo não quer dessa forma. Então, essa situação, pode melar? Sempre pode, mas ainda há confiança entre as partes que o negócio vai caminhar, que o negócio vai sair. Vamos acompanhar aí, tá? Rapidinho aqui para vocês, a CBF trabalha para trazer a Copa do Mundo de 2029 para o Brasil e aproveitou a estadia do Gianni Infantino, presidente da FIFA, que está aqui no Brasil. Ele veio para o lançamento da marca oficial da Copa do Mundo Feminina de 2027. Ele esteve no Rio de Janeiro, foi no Maracanã acompanhar o Fla-Flu e ao longo de todo esse processo a CBF está cercando ele e com reuniões, né, desejando ser a sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. Inclusive, haverá uma reunião com o presidente do Brasil, Lula, né? E o Lula fará esse apelo ao Gianni Infantino. Samir Chald, presidente da CBF, vem trabalhando nos bastidores para que isso também aconteça. E veremos. A Espanha e o Catar também são opções, tá? O Catar, inclusive, deseja muito receber a Copa do Mundo de 2029, já oficializou o interesse junto à FIFA e a Espanha também aparece como interessada. Tá, galera? Rapidinho aqui com vocês para a gente falar sobre o Campeonato Carioca, falar sobre o Fla-Flu muito rápido. Eu vou trazer aqui algumas impressões que eu tive. A primeira delas, gostei muito da estreia do Andrew. Achei que o Andrew foi muito seguro. Achei que o Andrew mostrou muita personalidade, inclusive, para jogar com os pés. E, não sei não, tá? Eu acho que o Andrew não vai dar vida fácil para o Rossi. Eu acho que o Andrew vai fazer o Rossi suar aí para se manter entre os titulares do Flamengo. Acho que a briga vai ser boa entre os dois, além de muito seguro com os pés. O Andrew fez umas boas defesas, fez uma grande defesa no chute do Kevin Serna. Gostei muito da estreia do Andrew. Acho que o Flamengo tem problemas no ataque. O Flamengo precisa desse atacante. Eu, inclusive, priorizaria a contratação de um atacante. Ao meu ver, o Flamengo precisa muito disso, porque quando o Pedro não joga, ou quando o Pedro não está funcionando e o Flamengo precisa mudar, você não tem essa peça, você tem jogadores ali na frente que tem pouco gol, né? O Plata tem pouco gol, Samuel Lino tem pouco gol, o próprio Carrascal, né? Um cara que tem muito gol, apesar de recentemente, né, ter feito alguns gols, mas o negócio dele é mais passe, drible, enfim. Então, acho que o Flamengo... O Bruno Henrique é um cara que tem aquela dificuldade de jogar de 9, né? Então, o Flamengo precisa resolver essa situação, ao meu ver. E para a gente fechar, a Portuguesa venceu o Madureira e deu uma leve ajuda no Flamengo no Campeonato Carioca, né? Venceu o Madureira por 2-0 lá no Conselheiro Galvão. E vamos ver o que vai acontecer aí. O resultado foi bom e o Flamengo fica aí secando os adversários para ver se consegue a classificação para as quartas do campeonato Carioca. A situação ainda é muito difícil, mas com a derrota do Madureira melhorou um pouquinho. Beleza, galera? Por hoje é só. Não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante a ajuda de cada um de vocês. Beijo, beijo, beijo.
Tchau, tchau.